Em um tempo de crise e incerteza, uma mulher decidiu trilhar um caminho que mudaria a história para sempre. Sua jornada começou com dor e perda, mas foi transformada em uma história de redenção, amor e propósito. Essa é a história de Ruth, um dos relatos mais inspiradores da Bíblia, que prova que a fidelidade e a coragem podem abrir portas para destinos extraordinários. Ruth não era israelita, ela era moabita, um povo estrangeiro que por gerações foi inimigo de Israel. Mas seu destino mudou quando se casou com um homem judeu que havia se refugiado em Moabe, por causa de uma grande fome em Israel. No entanto, a tragédia veio rapidamente. Seu sogro morreu, depois seu cunhado, e por fim, seu próprio marido. Em pouco tempo, 3 viúvas ficaram sem proteção, sem sustento e sem futuro. A sogra de Ruth, Noemi, devastada pela perda de sua família, decidiu voltar para sua terra natal, Belém. Sem nada que as prendesse a Moabe, Ruth e sua cunhada Orfa enfrentaram uma difícil escolha: permanecer em sua terra ou seguir Noemi para um lugar desconhecido. No caminho, Noemi insistiu para que ambas retornassem às suas famílias, pois não tinha mais filhos para lhes dar maridos e garantir seu futuro. Orfa, chorando, decidiu voltar, mas Ruth se recusou a abandoná-la. Com palavras que ecoariam ao longo da história, ela disse: "Não insistas para que eu te deixe ou me afaste de ti. Para onde fores, irei. Onde pousares, pousarei. Teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus." Ruth não apenas escolheu ficar ao lado de Noemi, mas também escolheu seguir o Deus de Israel. Essa decisão mudou tudo. As duas chegaram a Belém no início da colheita da cevada, mas eram viúvas, sem posses e sem sustento. Para sobreviver, Ruth foi ao campo colher espigas que sobravam após a colheita, uma prática permitida pela lei de Israel para ajudar os necessitados. Foi então que a providência divina entrou em ação. Sem saber, Ruth começou a trabalhar no campo de Boaz, um homem rico e respeitado, que por acaso era parente de Elimeleque, falecido marido de Noemi. Boaz notou Ruth rapidamente. Ele viu sua dedicação e ouviu sobre sua lealdade a Noemi. Admirado com sua coragem, Boaz ordenou que seus empregados deixassem mais espigas para ela recolher, garantindo que tivesse sustento suficiente. Além disso, permitiu que Ruth se alimentasse com seus trabalhadores e a protegeu dos perigos do campo. Quando Ruth voltou para casa carregada de cevada, Noemi percebeu que algo extraordinário estava acontecendo. O nome de Boaz trouxe esperança ao coração daquela mulher amargurada. Ele era um resgatador, um parente próximo que, segundo a lei judaica, poderia casar-se com Ruth para restaurar a linhagem de sua família. Noemi, então, traçou um plano ousado. Ela orientou Ruth a se arrumar, perfumar-se e ir à eira onde Boaz passaria a noite. Mas havia um propósito nesse gesto. Ao esperar que Boaz dormisse e deitar-se discretamente aos seus pés, Ruth estava realizando um ato simbólico de humildade e confiança. Esse gesto significava que ela reconhecia Boaz como seu protetor e pedia que ele cumprisse seu papel de resgatador. No meio da noite, Boaz despertou e se assustou ao ver Ruth ali. Quando perguntou quem era, ela respondeu com respeito e ousadia: "Sou Ruth, sua serva. Estenda a sua capa sobre mim, pois você é resgatador." Esse pedido era profundo. Não era apenas um apelo por proteção, mas um convite para que Boaz se tornasse seu marido e redentor de sua família. Boaz ficou impressionado. Ele elogiou Ruth por sua bondade e explicou que havia outro parente mais próximo que tinha o primeiro direito de resgatá-la, mas prometeu que resolveria a questão pela manhã,
Antes que o dia clareasse, Boaz enviou Rute de volta, com uma grande quantidade de cevada para Noemi. Quando ela chegou em casa e contou o que havia acontecido, Noemi disse: "Agora é só esperar. Esse homem não descansará até resolver essa questão hoje mesmo." Na manhã seguinte, Boaz foi imediatamente ao portão da cidade, onde os negócios eram feitos e as decisões importantes eram tomadas. Ele encontrou o parente mais próximo de Noemi e Rute, que, por direito, deveria ser o primeiro a exercer o papel de resgatador. Boaz, com sabedoria e respeito, apresentou-lhe a situação. Ele contou ao parente que havia uma terra de Elimeleque, que poderia ser comprada, mas que, se ele a adquirisse, deveria também se casar com Rute, a viúva, para assegurar a continuidade da linhagem de Elimeleque. O parente mais próximo, ao ouvir que isso implicaria em casar-se com Rute, hesitou. Ele não queria comprometer sua herança e renunciou ao direito de resgatar a terra e a família. Foi então que Boaz, diante dos anciãos e das autoridades da cidade, tomou a responsabilidade. Com uma declaração firme e pública, ele anunciou: "Eu compro a terra de Noemi e me casarei com Rute." Esse ato não apenas restaurou a terra da família, mas também trouxe redenção à viúva e a esperança para toda a linhagem de Elimeleque. Boaz casou-se com Rute e o Senhor abençoou o casamento, permitindo que Rute gerasse um filho. Eles deram à luz Obed, que se tornou o avô de Davi, um dos maiores reis de Israel. E assim, a história de Rute, que começou com dor e perda, terminou em alegria e propósito. Sua decisão de seguir Noemi e de confiar no Deus de Israel foi honrada de maneira grandiosa. O livro de Rute termina com uma poderosa lição de fé, perseverança e a importância das escolhas. Rute não foi apenas uma mulher fiel e corajosa. Ela também se tornou parte do plano divino para trazer o Messias ao mundo. Jesus Cristo, o Rei dos Reis, nasceu da linhagem de Davi, o neto de Rute. A jornada de Rute se transforma em um testemunho de como a fidelidade, mesmo nas situações mais difíceis, pode gerar bênçãos que se estendem por gerações. O que podemos aprender com a história de Rute? Primeiramente, que a coragem e a determinação em seguir o que é certo podem transformar nossa vida. Rute teve que fazer escolhas difíceis, saindo de sua terra natal e adotando uma fé que não era a sua. Mas ela confiou no plano de Deus e, ao fazê-lo, ela se tornou uma mulher de grande impacto, não apenas para sua própria vida, mas para toda a história de Israel. Além disso, vemos a importância da lealdade. Rute não abandonou sua sogra, Noemi, mas a acompanhou mesmo quando tudo parecia perdido. A lealdade entre elas foi uma força poderosa, criando um laço que se revelou essencial para o cumprimento do propósito de Deus. Por fim, a história de Rute nos lembra da fidelidade de Deus. Mesmo nos momentos de dor e perda, Ele nunca nos abandona. Sua providência está sempre trabalhando, nos guiando e nos protegendo, muitas vezes de maneiras que não conseguimos ver no momento, mas que, com o tempo, se revelam em grandes bênçãos. Rute, uma mulher simples e desconhecida, tornou-se uma peça-chave no plano divino, e sua história continua a inspirar gerações. Assim como ela, podemos ser transformados pela fé e pela coragem de fazer a coisa certa, independentemente das circunstâncias. A jornada de Rute é uma prova de que, quando confiamos em Deus, Ele transforma nossas vidas e nos usa para cumprir seus propósitos eternos.